Começando, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Mais um ao vivo hoje, dia 28 de fevereiro de 2020. Gente do céu, eu nunca achei que eu ia chegar em 2020. Eu achava que Jesus voltava antes, mas tá em breve, tá muito perto aí. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para conseguir ver os comentários e já vou dizer o que eu quero falar hoje com vocês. O Jesus Cristo, ele largou o celular dela tocando aqui, pronto, desliguei. Esse final de semana, esse feriado de carnaval, eu estava em Uberlândia, na Igreja Familiar do Avivamento, a IFA. Pastor Rodrigo, pastora Corina, preciosos na minha vida, amo demais, lá de Uberlândia, né? E tava cheio de pessoa conhecida lá, o mais bobão lá era eu, o único bunda mole sou eu lá. O resto era tudo cara famoso, conhecido, e que eu fiquei muito honrado de conhecê-los, muito feliz. E aconteceu uma coisa muito interessante no dia que foi o Alessandro Vilas Boas cantar. Porque como é que estava sendo o esquema? Era um culto, depois era o louvor, depois outro culto. Esse primeiro culto foi o Dani Bobão, sobrepeso de Jesus. Eu estava falando com ele sobre Apocalipse, foi muito legal. Foram 3 dias direto, assim, de estudão de Apocalipse. Um dia eu vou fazer aqui no ao vivo para vocês, se o senhor permitir. E aí depois tinha algum desses mais conhecidos, cantando louvor e depois a palavra. No primeiro dia, esse testemunho que eu quero contar para vocês é do primeiro dia, tá? Quem entrar depois vai perder, mas eu vou postar no YouTube inteiro, caso você perca, você vai ver inteiro. Ah lá, tem gente falando que tava lá, o Júnior tava lá, que bom, que benção. Gente, chegou no primeiro dia, eu comecei a falar, sobre a criação do mundo, sobre a linha do tempo bíblica, sobre Jesus, a queda de Satanás, a cruz, o Hades, o Armagedon, a tribulação, aquela coisa toda, que quem ama escatologia já sabe. E uma moça estava assistindo o culto, e aí ela chegou, no final do culto, chegou e falou assim: pastor, posso falar com você? E ela estava triste, assim, você vê um olhar... um semblante pesado, Uma coisa interessante que Deus está me dando é uma sensibilidade pelos olhares das pessoas. Muitas pessoas você pergunta, você tá bem? E a pessoa fala, tá tudo bem, mas você vê no olhar que não tá. Gente, deixa eu te falar uma coisa, isso não estava planejado, mas eu preciso dar uma pincelada aqui. Todas as vezes em que o Espírito Santo de Deus te fizer perceber alguma coisa, te dê essa sensibilidade, como eu sinto falta de sensibilidade nas igrejas. Quando o Espírito Santo te der uma sensibilidade em perceber que alguma coisa não está normal na vida de alguém, você vai lá e você vai cuidar dessa pessoa. Pai querido, um beijão para você, te amo, meu pai, esse é meu amigo, paizão querido. Então, você perceber uma dificuldade na vida de alguém, não ignore, é o Espírito Santo de Deus te convidando a ser parte daquela solução. Você prestou atenção nisso? É um convite de Deus para que você seja a solução daquele problema, principalmente emocionais. Quando a gente fala sobre cuidar de pessoas, muita gente pensa em dinheiro. Dinheiro é importante, claro, mas tem muita gente que não está precisando de dinheiro, o que está precisando é de atenção, de tempo, de amor, de uma palavra de Deus, e você pode fazer isso. Você pode. E essa sensibilidade não tem. Meu Deus, que raiva. Um exemplo bem bobo, tá? Que eu não quero parabéns, não me elogiem. Eu não gosto de parabéns, é toda a glória de Deus. Eu tava lá no culto em Uberlândia e uma senhorinha passou carregando 2 mesas pesadas, assim, ó. E cheio de gente, ninguém percebeu. Eu vou considerar que ninguém percebeu, tá? Porque pode ser que tenha alguém visto e ignorado, mas vou fingir que não. E ela passou, e aí eu falei, meu Deus, dá uma aqui pra eu ajudar. E aí uma outra moça falou assim, nossa, eu achei lindo você pegar. Não era pra achar lindo, era pra ser o normal, era pra gente ter essa sensibilidade com as pessoas. Mas enfim, não é o assunto de hoje. A questão é que a sensibilidade no olhar te faz perceber que alguma coisa não está bem e Deus vai te usar para ser a solução do problema daquela pessoa que Deus fez você perceber que não está bem. Você entendeu isso aí? Você está entendendo? A partir daí brota ministérios. Eu vou falar disso mais para frente um pouquinho. Mas essa moça chegou para mim no primeiro dia com um semblante pesado, triste, se sentindo angustiada. E eu não sabia por quê, eu não a conhecia, Nunca tinha visto na minha vida. E aí, gente, ela pediu pra conversar. Só que a galera tava querendo perguntar no Apocalipse, aquele negócio todo, eu não entendi o que você falou, porque era só o primeiro dia ainda, ia ter os outros pra tentar explicar melhor. E eu explicando pra galera o que tava acontecendo, e aí ela sentou do meu lado, eu falei, fala minha filha, o que houve?
E, gente, olha o testemunho dessa menina. Olha o testemunho dessa menina. E eu tenho certeza que isso vai encaixar na vida de todo mundo. Todos vocês que estão assistindo, vai encaixar na vida de vocês. Preste atenção. Ela chegou pra mim e contou que a mãe dela, muito religiosa, daquelas crente religiosa, não interessa a denominação, eu estou falando aqui no geral, existem crentes religiosos. O que é um crente religioso? De forma muito superficial, o crente religioso é aquele que busca a Deus por medo, interesse ou porque estão lhe mandando fazer isso. Se a pessoa vai porque, sei lá, o pai obriga, a esposa obriga, o marido, qualquer coisa do tipo, você não está indo de coração. Se você vai com medo, você não entendeu o amor de Deus. E se você faz de interesse, você não entendeu que é para buscar o Senhor das bênçãos e não as bênçãos do Senhor. Então, numa forma muito superficial, o religioso ele vai ou por medo, ou por obrigação, ou por interesse. Ponto. Isso é um religioso. E a mãe dessa menina, descaradamente uma religiosa, e eu vou explicar o porquê, engravidou. Olha que maravilha. Engravidou, fez amorzinho com o maridinho, não usaram preservativo, não usou pílula, espermatozoidezinho no óvulo, dentro das trompas de falópio, dentro da vulva e do útero, engravidou. Formou-se um zigoto, um embrião. Olha que maravilha. Aula de ciências. Isso não importa agora. E a menina que estava falando comigo era esse pequeno fetinho amado, que ainda era uma mórula e depois seria uma blástula. E você... que viagem, né? Aí o que acontece? Foi fazer um exame e descobriu que a menina tinha uma doença terrível. Eu não me lembro se era hidrocefalia ou microcefalia, eu não me lembro. Era alguma coisa grave no crânio e ela não seria uma criança do ponto de vista orgânico, ok? Normal, ela não seria uma criança normal. E ela tinha várias dificuldades, várias. Aí o conselho foi que ela deveria abortar. Por quê? Porque seria uma criança extremamente frágil, doente, não viveria muito, teria que ser assistida, cuidada, enfim, por mil equipamentos e questões hospitalares. A criança não ia ter uma vida fácil, ia ser uma vida terrível. E o primeiro pensamento dela é que ela deveria abortar. E ela tomou essa decisão de abortar. Isso estava existindo na mente dela. Só que aí, gente, Deus é bom demais da conta. Chegou uma mulher, uma profetisa, sei lá, uma pastora, não sei exatamente qual era o ministério dessa mulher, mas essa mulher chegou, colocou a mão na barriga dela, começou a orar por ela e disse assim: a sua filha vai nascer perfeita, sua filha será curada. E eu estou dizendo aqui perfeita, gente, do ponto de vista orgânico, ok? Porque eu não quero ofender quem nasceu com alguma deficiência. Hoje é muito difícil pregar na internet e não ter mimizentos, é muito difícil. Entenda o que eu quero dizer. E aí ela falou assim: a sua filha vai nascer perfeita, a sua filha vai nascer normal, a sua filha não vai nascer doente. E ela vai cantar para o Senhor, e quando ela estiver cantando, pessoas serão curadas. A mulher, a mãe dessa menina, eu vou dar o nome dela de Lara, tá? O nome dela não é Lara, mas é só para ficar mais fácil de eu contar o testemunho. Então a mãe da Lara recebeu essa profecia, a Lara estava na barriga dela, e a mãe tinha decidido abortar a menina, pois afinal de contas ela nasceria com uma doença terrível e teria uma sobrevida. Não duraria, de acordo com os médicos, muito tempo. Então, Lara recebe essa profecia, a mãe crê naquela profecia, e quando ela vai fazer um exame de 8 meses já de gravidez, que eu não sei o nome do exame, não sei se é o pré-natal, deve ser pré-natal, né? Enfim. E recebe a notícia de que a criança está perfeita, a doença sumiu, com exames comprovando, glória a Deus, Deus ele é poderoso para curar. Por que ele não cura sempre? Não sei, a gente quando morrer, for para a glória, pergunta para ele, por que ele não cura sempre. Mas Deus tem propósito em todas as coisas, ele é bom o tempo todo. Essa menina foi curada. Quando ela nasceu, a menina nasceu perfeita, perfeita. Exames de uma semana antes mostravam a doença grave, exames de uma semana depois da oração e da profecia, a menina estava perfeita. Maravilha. Quanto a isso, nós já estamos até acostumados com o poder do nosso Deus. Uma coisa interessante, todo milagre de Deus, ele deve ser comemorado. Claro, nós devemos dar graças e nos alegrar, porque Deus é bom demais. Só que, gente, o milagre não é para ser uma coisa anormal. Não é. Na vida de quem crê, o milagre é normal. Deus ele é poderoso para fazer o que ele quiser. Ele pode fazer essas coisas. Às vezes a gente se surpreende porque a gente é um pouco incrédulo. É verdade. Porque se eu cresce de todo o meu coração, Marcos 16, por exemplo,
aquele que crer e for batizado será salvo, né? E aí ele fala no verso 15 assim: e esses sinais acompanharão que creem, imporão as mãos sobre os doentes, eles serão curados, vão repreender demônio. Por que a gente não vê tantos milagres hoje em dia? Porque, infelizmente, a fé não está firme do jeito que deveria na nossa vida hoje em dia. Fato, isso é fato. Isso é indiscutível. Eu não sei o que acontece, mas antigamente as igrejas tinham muito mais milagres. Acho que as pessoas de antigamente eram, apesar de estarmos vivendo uma era de avivamento maravilhosa, as pessoas eram mais firmes na fé, tinha muito mais milagres. Que o Senhor nos permita voltar a ter esse poder, o poder do nome de Jesus na nossa vida. É muita emoção, muita letra, são os extremos, né? Os crentes emocionais, emotivos, emocionaloides, os crentes de letra, frios, incapazes de amar, mas são capazes de citar a Bíblia de cor. Outros que caem no mistério, gira e não conhecem a palavra de Deus. São os dois extremos, mas existe um meio que vive o poder da palavra de Deus. Paulo diz isso em 1 Coríntios 4. Ele fala assim: eu vou em breve aí, e eu não quero saber dos que estão inchados de palavra, mas eu quero ver vocês com poder do Espírito Santo. Enfim, a menina nasceu perfeita, gente. Olha que maravilha, gente, que alegria, que delícia. Só que a mãe dela não soube, olha aí, ela não soube lidar com o milagre da filha. Essa menina, quando ela começou a contar isso pra mim, ela começou a chorar muito. Ela começou a chorar, dizendo: pastor, eu criei trauma de púlpito, trauma de servir a Deus. Eu falei: por quê? O que houve? Desde pequena, como ela foi curada, a mãe dizia para ela: olha, você foi curada para louvar e curar pessoas. Então você tem que louvar e tem que curar as pessoas. Então veja bem, o ministério que Deus tinha na vida daquela menina passou a ser o peso da vida dela, passou a ser a cruz dela. Ao invés de ser a coroa da alegria, passou a ser uma cruz de morte. Olha que pesado isso aí. Por quê? A mãe não entendeu uma coisa que eu quero falar com vocês agora sobre as manifestações de Jesus na sua vida. Essas manifestações de Jesus na sua vida não dependem de você diretamente, dependem da vontade do Espírito Santo, desde que nós estejamos andando em santidade. Eu vou explicar isso melhor para você não ficar confuso, mas deixa eu voltar um pouquinho para a menina. A menina, ela cresceu traumatizada, porque quando ela tinha seus 2, 3 aninhos, a mãe já mandava ela subir para cantar, ela morrendo de vergonha. A menina louvava, ninguém era curado, a mãe ia cobrar da menina: olha, ninguém foi curado porque você cantou muito mal. Você cantou, foi horrível. E ela ainda, gente, ela pesava na vida da criança. Ao invés de incentivar a criança, ela matava a criança. Você não fala para o seu filho que o que o seu filho está fazendo é horrível. Você não usa essas palavras com a criança. Você tem sim que repreender quando ela errar, para que a criança não ache que ela pode fazer tudo do jeito que ela quiser. É necessário ensinar limites para as crianças testam os pais. Você sabia dessa? Seu filho vai te testar para ver até onde ele pode ir. E se ele descobrir que não tem limites, você está ferrado, você está ferrada. Mas você não mata uma criança dizendo que está horrível o que ela fez. Você chega, senta perto dela e fala: filho, olha aqui, você consegue fazer melhor. Vamos acertar aqui porque você consegue fazer melhor. Eu sei que você pode fazer melhor. Mas ela não fazia isso. Ela chegava para mim e falava: foi horrível. Nossa, estou com vergonha de você. Deus está com vergonha de você. Deus está triste com você. Isso cria na mente da pessoa uma imagem de um Deus que não é pai, que é um Deus carrasco. Gente, isso é péssimo. Isso é uma religiosidade do fruto do inferno. Então ela chegou para mim e falou: pastor, eu não consigo exercer nenhum ministério. Por quê? As poucas vezes que eu tento louvar e ninguém é curado, eu começo a achar que Deus não está comigo. Se eu prego para alguém e alguém não converte, eu acho que Deus não está comigo. Pastor Daniel, eu estou desesperada. Eu estou desesperada. Eu tenho traumas. Eu lembro da minha mãe me obrigando a cantar. Ela contou assim para mim que quando ela estava na casa dela e tinha muita gente, a mãe dela gritava o nome dela. Não é Lara, mas, né? Lara! Quando ela ouvia o nome dela, ela já começava a tremer, que dava vontade até de fazer xixi na calça, de terror, porque ela sabia que a mãe ia fazer o quê? Colocar ela na frente de todo mundo para cantar, para que os doentes fossem curados. Começou a exigir que Deus fizesse o milagre, começou a forçar. Gente, saiu do plano de Deus, saiu totalmente do propósito. E aí foi interessante que eu comecei a explicar para essa menina, o que eu quero explicar para vocês agora, sobre a obra de Deus. Deus, ele não espera que você converta pessoas.
Ele não espera. Sabe por quê? Porque o ato de converter alguém, de acordo com o capítulo 16 de João, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Não sou eu e não é você. Nós não convertemos pessoas. Se as pessoas forem transformadas pelas nossas palavras, nós convencemos pessoas. Mas é o Espírito Santo de Deus que converte pessoas. As palavras, elas emocionam, elas comovem, mas quem converte coração é o Espírito Santo. É uma obra sobrenatural. Não é pelas nossas palavras, mas é uma ação do Espírito Santo no coração das pessoas. Isso me ensina que eu não tenho que me cobrar de resultados. Você está entendendo? Os resultados do ministério de Deus na sua vida não é um problema seu. Meu Deus do céu. Preciso voltar lá atrás. Com certeza você já fez uma pergunta para você mesmo, dizendo assim: qual é o meu chamado? Você já não fez essa pergunta? Já não orou assim? Ai, Senhor, me mostra o meu chamado. Você já não fez isso? Então eu vou responder agora para você qual é o seu chamado. Hoje você vai ter bem claro na sua mente qual é o seu chamado, e eu já volto para a menina Lara e o que aconteceu. Olha só. Palavra de Jesus em Mateus, no capítulo 28. Olha o que o nosso Senhor diz. Verso 18. Chegando Jesus aos discípulos, aos seus 11 discípulos, eram 11 porque Judas já estava morto, né? E disse-lhes assim: todo poder me é dado no céu e na terra. Gente, para. Você não tem um Jesus poderoso. Você tem um Jesus que é todo poderoso. Todo. Olha, Jesus em mim, Colossenses capítulo 1, é a esperança da glória. Jesus em mim. Então ele está em mim. Não é uma ideia na minha cabeça. É um ser que habita no meu coração na forma do Espírito Santo. Nossa, peguei o mosquito na mão. Que ninja. Ele habita em mim. A partir do momento que ele habita em mim, o inferno inteiro pode vir contra. Não sou eu que vai repelir, mas é o Espírito Santo em mim que me guarda. Meu Deus, isso é uma segurança demais. O Espírito Santo habita em mim. Todo poder me é dado no céu e na terra, Jesus disse. Olha só o que ele fala agora no verso 19. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os ensinem a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Meu Deus do céu. Eu até chorei. Caramba, bicho, eu até chorei. Jesus está comigo todos os dias até a consumação. Não existe mais solidão na vida do crente. Não existe. Você nunca mais está sozinho. Você nunca mais está solitário. Jesus está com você todos os dias, até o último dia. Mas o foco aqui está no ide. Portanto, ide e façam discípulos. Ensinem eles sobre a palavra de Deus e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o seu chamado. Você e eu fomos chamados para fazer discípulos, ensinar a palavra e batizar as pessoas. Esse é o chamado. Você confunde chamado com ministério. Você está confundindo. Quando você pergunta para Deus qual é o seu chamado, se é na música, se é na palavra, se é no cuidado, se é com crianças, se é nos bastidores do culto. Gente, isso não é chamado, isso é ministério. Ministério é o chamado em ação. Mas o chamado é o mesmo para todo mundo. O chamado é: você foi chamado para fazer discípulos. Você foi chamado de um reino das trevas, como diz 1 Pedro 2,9, ou como diz Colossenses capítulo 1, nós fomos resgatados de um reino das trevas e fomos levados para o reino do Filho do seu amor. Fomos resgatados das trevas para anunciar a virtude daquele que nos tirou do reino das trevas. Nós somos chamados para isso. Esse é o nosso chamado. Todo mundo tem o mesmo chamado. O meu chamado, o seu chamado é falar de Jesus para os presos, cativos, doentes e mortos espiritualmente falando. Presos que eu estou falando aqui em traumas, em pecados, em dores, em angústias. Como por exemplo essa moça. Essa moça Lara estava presa. E o chamado na minha vida foi pregar o evangelho para libertar esse tipo de doença, esse tipo de trauma. E qualquer outro também, claro. Mas naquele momento em que eu estava conversando com ela, Jesus estava usando a minha vida para resgatar dela. E vai ter um momento que Deus vai usar a sua vida para resgatar alguém. Esse é o seu chamado. E é aqui que entra o ministério. Aqui que entra o ministério. O ministério é como que você vai exercer o seu chamado. E o problema está que nós tentamos categorizar qual é o fruto que Deus vai fazer através da nossa vida. João capítulo 15, ele diz o seguinte:
Vocês estão entendendo? Será que vocês estão entendendo? Meu Deus, se alguém não estiver entendendo, por favor, fala, porque eu preciso que você entenda. Você entendeu o que é chamado e ministério? O chamado é o mesmo. Você tem que pregar o evangelho, você tem que fazer... é uma palavra muito pesada, porque não é uma obrigação. Mas Jesus te chamou para isso, para pregar o evangelho, para converter pessoas, para... lembrando que a conversão não é um problema seu, ele te chamou para pregar e é ele que converte. É incrível. É incrível. Meu Deus. Olha só o que eu estou pensando aqui. Às vezes a gente se acha muito especial, não é? Por que a gente se acha muito especial? Porque parece que Deus precisa da gente. Tem pessoas que acham que Deus precisa da gente. Deus não precisa da gente. Ele é tão amoroso que ele permite que nós sejamos instrumentos participantes da glória dele. Meu Jesus Cristo, olha isso. Ele é tão amoroso que ele permite que você seja um instrumento participante da obra dele. A glória é dele, mas você recebe a alegria de ter sido participante disso. E é uma alegria que o mundo não entende. Você olhar o olho de uma pessoa que está entendendo o amor de Deus que você está transmitindo para ela. Lembra quando Jesus diz que do seu interior... Qual que é o texto? João 4? João 4 que fala do seu interior. Isso, João 4. Fala assim, que você vai beber da água da vida e aí você nunca mais terá sede. Aí no capítulo 8 ele fala que aquele que toma dessa água, do seu interior flui rios de água viva. Gente, quando você vomita a palavra de Deus e a pessoa tem aquela sede existencial satisfeita, o olho brilhando, ver aquele olho brilhando é a sensação mais deliciosa dessa terra. É impressionante. Mas entenda aqui, João 15 ele fala assim, toda vara que está em mim, Jesus está falando, toda vara que está em mim e não dá fruto é cortada. Então as pessoas elas viram assim, elas ficam assim, meu Deus, eu não estou dando fruto, eu vou ser cortada. E elas começam a correr atrás do fruto. Esse é um grande erro. A pessoa ela acha que ela não tem um ministério na vida dela, então ela começa a correr atrás de ministério, ela começa a ficar desesperada atrás de ministério. Aí ela quer púlpito, aí ela quer fazer, como a Lara, ela quer cantar e ver pessoas sendo curadas, e ela fica em choque porque ela não vê pessoas sendo curadas. Aí ela acha que não está dando fruto, aí ela acha o quê? Que está sendo cortado e que Deus não está com ela. Eu já me cobrei muito disso. Eu já me cobrei de pregar mais, de fazer mais, e falar, Senhor, eu preciso que mais gente assista, tem muito pouca gente vendo. E tem aqui no Facebook tem 108 pessoas, no Instagram tem 70, são 170 pessoas. Eu queria que milhões estivessem ouvindo essa palavra de salvação. Por que Deus não quer que chegue em milhões? Eu não sei o porquê. Eu não sei, mas eu fico feliz por quê? Porque o fruto não é um problema meu. Eu não tenho que correr atrás de resultados. Eu tenho que estar na videira e o fruto nasce naturalmente. Verso 2, toda vara que estando em mim não dá fruto, eu tiro. E o Pai tira, né? Mas ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então nós vemos que o fruto não é resultado das nossas obras. O fruto é uma consequência da nossa intimidade com Deus. Você gravou isso na sua cabeça? O fruto, o ministério, o jeito que você vai exercer. Espera só um pouquinho. Valeu, querido. Tchau. A Elinéia chegou e largou o carro com o vidro aberto. A hora que ela entrar, eu vou ter que falar pra ela voltar, tadinha. Ela largou o celular, não tem nem como telefonar. Mas voltando aqui. Eu tava falando sobre o fruto. O fruto, ele não é um problema meu. Ele é uma consequência da presença de Deus na minha vida. Quando a Lara tava falando, eu falei, Lara, você está se tornando uma ativista. Você está achando que você agrada a Deus quando você tenta dar o fruto. Isso é religiosidade. Isso é tentar comprar o amor de Deus através de boas obras. Saímos da graça. Gente, entenda bem. Eu amo a minha esposa. Mas eu não amo ela porque ela faz coisas boas pra mim. Eu amo a Eli porque ela é o meu amor. Tirando Jesus, que é o meu maior amor de todos, né? Mas ela é o amor da minha vida. E por eu amar Eli e por ela me amar, é por isso que eu gosto de fazer coisas que a agradam. Eu não faço para comprar o amor dela, porque senão seria um amor extremamente superficial. Seria um amor por interesse, não seria amor, seria qualquer coisa menos amor. Então eu não cuido dela, eu não trato ela bem, eu não dou carinho pra ela, eu não enxugo as lágrimas dela para que ela me ame. Eu não faço isso para que ela me ame, mas eu faço isso porque eu amo ela e porque ela me ama. Então as boas obras, elas não devem ser feitas para tentar comprar o amor de Deus, porque isso seria patético, mas as boas obras que nós realizamos são consequência do amor de Deus derramado em nossos corações.
Quando eu estou enxertado nele, naturalmente o fruto brota. Quando você está preparado, o Senhor joga o ministério no seu colo. O testemunho, as experiências, elas caem no seu colo. Você não precisa correr atrás. E eu falando, Lara, minha amada, você está tentando agradar a Deus através do fruto do seu ministério. Você se tornou uma ativista. Aí ela falou, Dani, então o que eu faço? Eu falei, primeira coisa de tudo, você tem que entender João capítulo 6. Quando Jesus diz assim, João capítulo 6, verso 27, ele diz assim, trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Então perguntou para Jesus, mas Jesus, o que quer dizer isso? Trabalhar pela comida que não perece? Qual é então essa obra de Deus para que a gente a faça? Olha o princípio da religiosidade. O que eu preciso fazer para deixar Deus feliz? O que eu preciso fazer para ser filho aceito? O que eu preciso fazer para Deus me amar? E aí Jesus disse, a obra de Deus? Vocês querem fazer a obra de Deus? Simples. Creiam naquele que Ele enviou. Ponto. Creiam naquele que Ele enviou. Você quer agradar a Deus? Creia no Senhor Jesus e seja um com Ele. Sabe por quê? Efésios capítulo 1, olha o que diz assim no verso 3. Uau, gente, isso é muito incrível. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, ele está falando de coisas passadas, ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Presta atenção que é tudo em Cristo. Ele nos elegeu em Cristo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis em Cristo. Tudo em Jesus. Jesus é o lugar onde nós encontramos a plenitude de todas as coisas. Jesus não é um caminho para chegar na vitória. Jesus não é um caminho para chegar na bênção. Jesus não é um caminho para agradar a Deus. É em Jesus que nós temos todas as bênçãos, toda a vitória. E olha só o verso 6. Foi em Jesus, para o louvor da sua glória e sua graça, que Ele nos fez agradáveis a si. Então, quando eu sou um com Jesus, eu já agrado a Deus. Deus já me ama. Eu não preciso fazer nada para ser amado. Eu já sou amado em Jesus. Eu e Cristo somos um, através do Espírito Santo habitando na minha vida. Já sou amado por Deus. Acabou a necessidade de fazer para Deus penitências. Pessoas que pagam penitências achando que penitências compram o amor de Deus. Está saindo da graça. Pessoas que pagam penitências achando que é assim que agrada a Deus, sai da graça, saiu da graça. A graça é em Jesus Cristo. Você é feito filho amado. E é interessante que, nossa, foi incrível, porque quando eu falei isso para ela, ela falou assim, Dani, então você está falando para mim que eu já sou amada por Deus, eu não preciso cantar e curar pessoas para que Deus me ame. Eu falei, não, minha filha, não precisa. Você vai fazer essas coisas e essas coisas vão acontecer porque o Espírito Santo está na tua vida e o Espírito Santo vai fazer você dar esses frutos. Mas você não precisa disso, porque Deus já se agrada de você, Ele já te ama, Ele já te perdoa em Cristo Jesus. Romanos 8:1 é um texto que eu cito constantemente, que ele diz assim, para os que estão em Cristo Jesus. E aí eu fiquei encantado, porque ela entendeu. E sabe o que foi muito incrível? Que a Lara, que não chama Lara, eu só estou falando Lara porque eu não quero expor o nome da menina, que é uma querida, tá? Já é uma amiga querida, tanto ela quanto o marido dela. Ela virou e falou assim, e sentou para assistir. Olha essa. Aí depois que a gente conversou isso, eu usei a palavra dela, que ela estava sendo ativista, e eu citei para ela o texto de João, capítulo 6, esqueci o verso, 6, 28 e 29. Beleza. Aí começou o louvor do Vilas Boas. Ele começou a louvar, beleza. Depois ele começou a pregar. No meio da pregação ele desceu no meio da galera, aí ele pôs a mão na cabeça dela. Gente, olha isso. Como Deus trabalha na igreja, na unidade. O que me faz pensar que Deus ama muito essa menina, porque, meu Deus do céu, ele deu muitos sinais para ela. Jesus, que amor por ela. Ele colocou a mão na cabeça dela e ele falou assim para ela, minha filha, Deus está falando para você parar de ser ativista. A hora que ele falou isso, eu abri os olhos, eu falei, eu creio. Tinha um irmão da igreja que estava do meu lado, ele eu posso falar, o Leandro. O Leandro estava do meu lado, aí ele olhou para mim assim e falou, Dani, ele falou a mesma coisa que você. Eu falei, mano, é jesuicidência. Daqui a pouco ele vira para ela e fala assim, porque a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. João capítulo 6. Gente, eu falei, meu Deus, o que é isso, Jesus? O Senhor é muito legal. Ai, amados, olha que incrível. Eu quero voltar lá para vocês no Mateus 28. Como que você vai exercer então o seu ministério? Você já entendeu o que é chamado?
Você já entendeu que você não precisa exercer o seu chamado para agradar a Deus. Você vai exercer o seu chamado porque você agrada a Deus. Porque você é amado de Deus. Gente, é impossível ter sido coincidência. A Bíblia tem 140 mil versículos. Deixa eu lembrar se é esse número, acho que é 144 mil. Quantos versículos tem a Bíblia? Vamos ver aqui. A Bíblia tem... Por que eu falei 140 mil? São 30... Não! Cada um tá falando uma coisa aqui. Tem um que tá falando 31 mil, o outro falando 73 mil. Enfim, depois eu pesquiso aqui melhor. Mas o que acontece é o seguinte, que seja 30 mil. 30 mil versículos. E ele cita o mesmo que eu. Já é uma chance em 30 mil. Dá 0,001% de chance. Depois ele vira e ainda chama ela de... Gente, outro mosquito. Ele chama ela de ativista. A mesma coisa que eu disse. Se eu for pegar quantas palavras tem no português e ele disse a mesma, aí eu vou dizer pra você 0,0000001% de chance de ter sido uma coincidência. Sinal claro de que Deus fala aos ouvidos daqueles que estão sedentos pela sua palavra. Meu Deus do céu. Deus fala aos ouvidos daqueles que estão sedentos pela sua palavra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus Cristo. Um abraço da Espanha. Um abraço, minha amada. Que Deus te guarde do coronavírus, em nome de Jesus. Para terminar, quero terminar com 40 minutos, era o que eu tinha planejado, vai dar tempo. O Mateus 28, ele fala assim, né, no verso 19, portanto, ide. Esse verbo ide, ele está no imperativo, é uma ordem, né, ide. Em outras palavras, vão. Só que o interessante é que se você olhar no original do grego, Novo Testamento foi escrito em grego, ok? Velho Testamento em hebraico e aramaico, não mistura. O original aqui, o verbo não está no particípio perfeito, não me lembro exatamente como é que chama, mas a tradução não deveria ser ide, a tradução deveria ser indo, porque ele dá uma ideia de continuidade. Para quem fala inglês, sabe quando você coloca o ing no final do verbo? Né, termina com ing, por exemplo, going, to go e going, é indo. Então a ideia que Jesus fala é o seguinte: enquanto você estiver indo, você vai ensinando a palavra, você vai pregando o evangelho. O ministério, ele passa a ser uma consequência natural da sua vida e não um momento pontual. Você não vai exercer o ministério só quando você estiver em cima do púlpito. A sua vida passa a ser um ministério por si só. Você está na escola, você é um ministério. Você está no banco, você é um ministério. Você está no carro, você é um ministério. Gente, lá em Uberlândia, na hora de ir embora, eu fui tirar uma foto. Eu postei até esse vídeo contando esse testemunhozinho. Porque foi curto, mas não menosprezando, porque se salvou uma alma, foi mais precioso que o mundo todo. Quebrou a tela do celular, o irmão foi comigo na lojinha trocar a tela do celular. Na lojinha da tela do celular, a moça viu o meu Facebook, viu que tava lá as coisas de Jesus lá, que eu vivo postando. Aí ela começou a questionar do evangelho, já virou pregação do evangelho, a menina chorando, era eu chorando. Eu falei pra ela: filha, Jesus fez eu quebrar a tela do celular só pra eu vir aqui falar pra você que ele te ama, pra você voltar pra igreja. Ela: meu Deus, ele me ama. Eu falei: ama. E eu me lasquei com 50 reais, porque custou 50 reais essa tela, mas valeu a pena, porque você ouviu que Jesus Cristo te ama. E isso é o ministério. Eu não fui lá para falar para ela. Eu não planejei isso. Eu não planejei. Entenda isso, eu não planejei ir para Uberlândia, quebrar a tela, trocar a tela e pregar o evangelho para a mulher da tela. Eu não planejei. Mas a partir do momento que você está enxertado em Cristo Jesus e você anda com Ele, você começa a escorrer a unção da sua vida. Isso não é uma questão de se achar. Isso é uma questão da consequência do amor de Deus na sua vida. O Salmo 23 diz que quando o Senhor unge a nossa cabeça, o nosso cálice transborda. Isso significa que quanto mais você bebe do Espírito Santo, quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais ele vai transbordando. Otto, meu amado, te amo, meu querido. Pastor Otto da Wesleyana, lá de São José. O Otto e a Priscila. O Otto só é uma bênção por causa da Priscila. Se tirar a Priscila do Otto, não sobra nada. Meu Deus do céu. O gente boa da portaria ligou dizendo que seu carro está com o vidro aberto. Nós vamos ter que ir lá porque eu acho que choveu, hein? E para terminar, gente, o ministério, ele acontece naturalmente como consequência de estarmos enxertados em Jesus, e aí o fruto vem. E aí a conversão acontece, a cura acontece, e não depende de você,
Não depende de você. Depende do Espírito Santo que usa você. E quanto mais você o busca, mais frutos você dá. Quer ter um ministério abençoado? Se enche de Jesus e deixa que Deus faz por consequência. Gente, eu não tenho pregação amanhã. Se alguma igreja quiser convidar, aproveita. Amanhã, sábado, estou livre. Fala comigo no e-mail daniel.saad@uol.com.br. Bora, vamos falar de Jesus. Agora eu quero terminar falando de uma coisa chata. Uma coisa chata. Esse mês foi bem complicado financeiramente falando, né? Não foi um mês de muita tranquilidade nessa área. Então, eu quero explicar uma coisa para vocês. Eu e Elinéia, e olha que incrível, eu fiz um story, né? Que chama um story, contando que nós participamos de 9 cultos em 5 dias e andei 1.500 quilômetros. Voltei para casa cansado. E eu cheguei em casa e tinha uma mensagem de um cara falando assim: para de fazer stories e vai trabalhar, seu vagabundo. Eu sei que é o diabo usando, eu sei que é, óbvio, isso é óbvio, mas cara, é louco porque a gente cansa, a gente morre pelo evangelho e as pessoas ainda chamam a gente de vagabundo. Eu e ele, né, nós abrimos mão do nosso emprego, eu ganhava super bem, eu ganhava mais de 10 mil reais na Volkswagen. E falei, não, vou cuidar de gente, vou cuidar de pessoas, vou viajar e falar do amor de Deus, sem ficar com aquelas firulas de vender objeto ungido, teologia de prosperidade, essa palhaçada que vocês tanto veem por aí. Falei, vou ensinar a palavra para eles. Aí saí, ele saiu, hoje nós vivemos de bênção, não tem uma igreja que nos sustenta. Nossa igreja, tadinhos, eles não têm condição nem de manter eles mesmos, a gente precisa fazer eventos para pagar aluguel lá, é uma dificuldade. Muito menos conseguir abençoar a gente. Então, quem abençoa a gente são as pessoas da internet. Então, se você quiser fazer parte dessa obra, que essa obra não pare, manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br, daniel.saad@uol.com.br. E aí o que acontece? Eu vou mandar para você as crônicas. Gente, você vai amar. As crônicas eu amo escrever. Eu gosto mais de escrever as crônicas do que pregar. E olha que eu amo pregar o evangelho, ensinar a palavra. Eu gosto porque nas crônicas eu tô escrevendo, eu tô aprendendo, porque eu tô pesquisando, é muito divertido. Você vai receber. E lá no finalzinho tem os dados. Ah, pastor, mas olha, eu não tenho condição, ou eu não quero abençoar. Não tem problema, eu não fico fazendo, eu não sei quem que abençoa, eu não sei. Então se você quiser só receber as crônicas, não tem problema, eu mando com alegria, tá bom? Mas se você quiser receber e quiser manter essa obra, você vai ajudar demais. Perdão falar disso, odeio falar de dinheiro, tá? Odeio. Mas a obra não para. E o que interessa, gente, vamos contabilizar as alegrias, não é verdade? Ao invés de a gente ficar contando as nossas dores, vamos contar as nossas vitórias. Ao invés de ficar contando os nossos inimigos, vamos contar os nossos amigos. Ao invés de ficar contando as afrontas de Satanás, vamos contar os milagres de Jesus em nossa vida. E graças a Deus, pessoas têm sido convertidas e o amor de Deus está aí. Amo vocês e eu quero orar profetizando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o entendimento desse vídeo de hoje, papai querido, caia no coração deles, que eles entendam, papai, que o chamado deles é pregar o evangelho e falar do seu amor para as pessoas, pai, e eles entendam, Senhor, que se eles querem manifestar esse chamado na forma de um ministério, de frutos, papai, não depende deles nem de mim, o número de pessoas, a quantidade de pessoas, o modo... Quem vai crer, quem não vai crer, quem vai ser curado, quem não vai ser curado, isso não depende de nós, isso é um problema seu, meu Pai. Isso é um problema seu, isso é uma ação do seu Espírito. O que nós fazemos então, meu Pai? Nós temos que estar enxertados em Ti, cheios da Sua palavra, cheios da Sua alegria, cheios do Teu conhecimento, do amor, da Sua presença, Pai, na intimidade. Nos ajude, Pai, a ter intimidade contigo, nos enche o coração de desejo de ter intimidade contigo. E eu profetizo em nome de Jesus que em breve, muito em breve, você vai falar de Jesus para alguém, essa pessoa vai chorar e você vai entender naquela hora, olha o que o pastor Dani falou. Deseja aí no seu coração, fala aí, Senhor, estou pronto, me usa como testemunho, manda papai, pessoas sedentas na vida dessas pessoas que querem falar do amor de Deus, manda, Senhor, os que querem ouvir, os que estão carentes, e nos capacite naquele momento. Mateus capítulo 10 diz, não se preocupe com o que você vai falar, não se preocupe, porque naquele momento o Espírito Santo vai te dar o que dizer. Meu Deus, a Bíblia é incrível. A palavra de Deus é incrível. Eu quero ver vocês me contando muitos testemunhos em nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Roxane, que legal você tá aí.
Beijão grandão. Sua filha é maravilhosa. Meu Deus do céu. Não esquece, gente. daniel.saad@uol.com.br. Tá bom? Manda um e-mail pra mim, eu mando as crônicas pra você e a gente conversa. Por lá eu consigo responder muito mais fácil, porque inbox e direct é quase impossível. Nossa, é muita